137 do Regimento Interno da Câmara, com base nos artigos 196, 200, inciso 1º e 8º e 225, artigo 5º da Constituição Federal. Presidente, esse projeto de lei padece de inconstitucionalidade, ao contrariar o pressuposto do dever do Estado de garantir tanto o direito à saúde, mediante política de redução de riscos de doenças graves, como o direito ao meio ambiente equilibrado. Ao contrário disso, o projeto reduz o papel do Estado na regulação desses produtos de reconhecida toxicidade, ampliando consideravelmente o risco de doença e de danos ao meio ambiente. O texto parece ignorar o risco dessas substâncias à saúde humana, uma vez que exclui a referência à proibição de ingredientes ativos que causam graves danos à saúde e garante o registro de substâncias comprovadamente cancerígenas. Presidente, eu vou entregar o restante escrito da questão de ordem, mas queria dizer a Vossa Excelência que esse projeto, além daquilo que eu citava, também tira a possibilidade de regulação dos órgãos sanitários, como a Anvisa e o próprio Ministério do Meio Ambiente. Coloca a regulação apenas para o Ministério da Agricultura, que tem tido, sob o governo Bolsonaro, uma verdadeira musa do veneno na sua condição, e regulado ou liberado mais de 1.700 substâncias, criando brechas infralegais. Esse projeto, o pacote do veneno, legaliza essas brechas infralegais e, ao mesmo tempo, permite a legalização de substâncias claramente cancerígenas proibidas nos seus lugares de origem. E como falou a cozinheira conhecida, ativista Paola Carosella, não só legaliza o veneno no prato das pessoas, à medida que o Brasil já é um dos países que mais usa agrotóxico no mundo, e será mais, inclusive mais cancerígenos, sem regulação não ser do mapa, mas também a questão da poluição dos rios, de novo, influindo no artigo 225, que diz respeito à preservação ambiental. Além da saúde humana, nós estamos falando dos riscos ao meio ambiente nesse momento de emergência climática e de poluição, ainda mais quando se trata de agrotóxicos que são usados por aviões, causando deriva, sendo arrastado pelos ventos e contaminando a agricultura familiar. Não é verdade que ele beneficia a agricultura familiar, ao contrário, fortalece o modelo da monocultura, do agronegócio, do latifúndio, que está subordinado à venda no mercado internacional, o que faz com que o Brasil, um dos maiores produtores de arroz do mundo, tenha um aumento de 40% do saco de arroz dentro da casa do povo brasileiro. O povo brasileiro não consegue comer, e a lógica do governo segue sendo priorizar os commodities para fora, encarecendo inclusive os alimentos para dentro e massacrando a agricultura familiar. Esse projeto representa um gravíssimo retrocesso do Brasil em relação ao mundo, deputado Reginaldo. Não à toa, aqui no parlamento está sendo chamado de PL do veneno, mas não só aqui. São mais de 300 organizações da sociedade civil, entre elas a Fiocruz, entre elas o próprio Ministério Público Federal, que estão assinando documentos, chamando de PL do veneno e mostrando o significado do seu atraso. O que significa? O que a gente está votando aqui hoje, nesse momento, deputado Túlio Gadelha? A gente está votando a liberação de diversos agrotóxicos na agricultura brasileira. É isso. Nós estamos liberando produtos que podem representar grave dano a doenças, grave dano à saúde para a agricultura brasileira. Vivemos um momento de fome, vivemos um momento pós-pandemia, e a urgência dessa casa é liberar veneno na comida do brasileiro. Eu quero destacar, presidente Arthur Lira, que reconheço a importância da agricultura, deputada Fernanda, para a economia brasileira. Nenhum de nós aqui está tornando o debate da agricultura secundário. A agricultura é, sim, algo extremamente importante, ainda mais num país de dimensão continental como o nosso. Sabemos disso, precisamos valorizar a agricultura, precisamos de investimento na agricultura, mas não precisamos de mais veneno na agricultura. Estamos no século XXI. Eu ouvi atentamente o relator falar. O relator falou em modernização. Modernização, deputada Jandira, no século XXI, não é você achar que a agricultura está de um lado e a saúde e o meio ambiente estão do outro. Isso não é moderno. Senhoras e senhores deputados, o que é moderno no século XXI não é imaginar que a agricultura tem na saúde e no meio ambiente inimigos. Isso não é moderno, muito pelo contrário, isso é atrasado. Isso não dialoga com o século XXI, que o mundo inteiro está olhando para a questão climática, onde a agricultura é fundamental. Como que esse projeto,
tira a Anvisa e tira o IBAMA da responsabilidade da liberação desses produtos que serão utilizados. Muito bem disse a deputada Fernanda Melchiona, diversos produtos agrotóxicos como esses são proibidos no seu país de origem e serão vendidos aqui e utilizados aqui com maior facilidade. Chama de desburocratização o relator, quando na verdade se coloca a ganância acima da vida, deputada Érica Cocai. É mesmo ou não foi de papel? É um atraso, é mais um atraso sem precedentes do governo Bolsonaro, com a enorme contribuição desta casa. Não podemos imaginar que a agricultura precisa. O Brasil é um dos países que mais utiliza veneno na comida do mundo inteiro. Nós somos um povo que consome veneno em demasia, exatamente pela fragilidade da liberação desses produtos. O que está se fazendo aqui nessa casa? Aumentando a fragilidade, chamando de desburocratização, chamando de moderno o uso de veneno na comida, na contramão do mundo inteiro. São produtos que podem ser cancerígenos, são produtos que podem gerar malformação fetal, são produtos que podem gerar mutações genéticas. Estamos falando disso, estamos falando de uma ameaça, deputado Reginaldo, gravíssima à saúde pública. Não é em nome da agricultura, é em nome da ganância de meia dúzia de agricultores. Não é em nome da agricultura, é em nome do lucro descabido e irresponsável em pleno século XXI. Vamos valorizar a agricultura, vamos valorizar a produção de alimentos, vamos valorizar inclusive a produção para o mercado externo, que é importante para a economia. Mas não é disso que trata o produto, não é disso que trata a lei. Então, senhoras e senhores, esse PL do veneno deve ser rejeitado nessa casa. Eu quero dizer que tem um documento do Ministério Público, assinado pelo Ministério Público Federal, pela Fiocruz, Instituto Nacional do Câncer, Ministério Público do Trabalho, Anvisa, IBAMA, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, e mais de 300 organizações contrárias a esse projeto. Essa casa não pode ser surda em relação à sociedade civil. Essa casa não pode, em nome de uma modernização que nada mais é do que o atraso, colocar a vida dos brasileiros, colocar a alimentação dos brasileiros submetida a interesses de tão pouca gente, interesses tão desumanos. Senhoras e senhores, queremos uma agricultura compatível com a garantia da saúde e com a valorização, respeito e preservação do meio ambiente. Esse projeto é no caminho contrário, senhor presidente. Então aqui, como a liderança da minoria, nós vamos votar contra e vamos fazer de tudo para derrotar esse projeto. Essa casa não pode ser conivente com um atraso tão grande do governo Bolsonaro numa área tão sensível. Senhor presidente, um outro assunto, deputada Érica, eu quero aqui elogiar a decisão do Supremo hoje sobre a federação. Deputada Jandira, bancada do PCdoB, que foi tão importante para esse tema. O Instituto da Federação foi hoje aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, se não me engano, por 10 votos a 1. Deputada Jandira, confirma esse placar. Está valendo a federação. E o prazo mais razoável, mais próximo da lei que foi aprovada, para maio. Eu quero falar aqui o quanto eu defendo a federação, o quanto a federação é um avanço no processo democrático. A federação não vai servir apenas para eleger mais deputados de partido A, B ou C. A federação é instrumento, deputado Guimarães, deputado Alencar, a federação é instrumento de governança. Nós sabemos o que vai significar governar o Brasil depois dessa tragédia de Bolsonaro. Temos que ter responsabilidade com o governo Lula, que será o próximo presidente dessa república. Temos que dar governança, temos que ter deputados eleitos em modelo de federação. Todo o meu apoio à federação, e quero dar os parabéns à decisão madura do Supremo e dar os parabéns às direções partidárias que tiveram diálogo com o Supremo, diálogo respeitoso entre as instituições, o que não acontece por parte da Presidência da República e as outras instituições, e confirmaram a federação como um avanço do processo democrático. Parabéns, deputada Jandira, parabéns a todos os líderes que participaram diretamente dessa importante decisão para a democracia brasileira. Obrigado, presidente. É evidente que não tem urgência e importância esse projeto. Um projeto de 2002, que
está sendo votado 20 anos depois. Projeto que foi pensado, centenas de projetos, no projeto de origem. Mas o mais impressionante, que 45 desses projetos queria um sistema de maior controle sobre a liberação de venenos e agrotóxicos no Brasil. E o que aconteceu na prática foi a rejeição de todos esses projetos para apresentar um substitutivo que, na verdade, libera geral. Aqui tem um quadro, deputado Célio Moura, que de fato mostra que o período que a agricultura brasileira mais cresceu, tanto a agricultura familiar, a produção de alimentos e as exportações, onde o Brasil saiu do mapa da fome, que foi no governo do ex-presidente Lula, o Brasil teve uma média de 130 agrotóxicos por ano foram liberados. Com todas as classificações. Agora, depois do golpe de 2016, e mais específico no governo Bolsonaro, são mais de 500 agrotóxicos liberados por ano. Então aqui é o quadro que alguém que acha que está defendendo aqui o agronegócio pode, na verdade, estar contribuindo para a destruição da presença dos nossos produtos da agricultura no mundo. E por que eu falo isso? Porque no século XXI, o mundo é muito rápido, é muito conectado às informações. O Brasil corre sério risco de sofrer vários boicotes pelo excesso de agrotóxicos no nosso processo de produção. O mundo precisa de alimentos. O Brasil é um dos maiores produtores, mas as pessoas querem qualidade de vida. As pessoas querem melhorar cada vez mais a sua saúde. Prezam por alimentos saudáveis. Cada vez mais tem tecnologia para fazer rastreamento, monitorar todo o processo de produção, até a mesa do cidadão. Por isso é muito temerário que o parlamento brasileiro autorize a liberação geral. Autorize, inclusive, a aprovação de agrotóxicos que ainda em fase experimental. Em fase experimental. Esse projeto propõe, na canetada, determinar prazo para os cientistas, para a ciência. 24 meses é obrigado os órgãos de regulamentação a aprovar produtos e moléculas novas. Quer impor à ciência prazos. Sendo que, na verdade, na média na Europa e nos Estados Unidos, um novo veneno, um novo agrotóxico, demora em média 5 anos de estudo. Fragiliza cada vez mais os nossos órgãos de controle. Órgãos do Estado brasileiro. Praticamente está desautorizando o papel da Anvisa, deputada Érica Cocai. Desautorizando o papel do Ministério do Meio Ambiente. E está dando poder em absoluto para o ministro de plantão, para o governo de plantão do Ministério da Agricultura e Pecuária. Está habilitando e tirando dos órgãos e das empresas tradicionais de pesquisa, de extensão, avaliação dos impactos desses agrotóxicos
na saúde do povo brasileiro, no processo de produção, na avaliação da contaminação do solo e do subsolo do país. Então é de uma irresponsabilidade enorme a aprovação desse projeto. Esse projeto, na minha opinião, quer legalizar os crimes do Bolsonaro pelo seu governo cometido nesses últimos 3 anos. Uma portaria que nós temos aqui, decreto para assustar, portaria que flexibilizou totalmente a liberação de veneno e de agrotóxicos no país. Portanto, presidente, a minha opinião que isso vai prejudicar demais um setor importante da economia brasileira. O Brasil deveria estar discutindo aqui o zoneamento de produção. Aonde vamos produzir para exportar? Aonde nós vamos produzir e vamos fortalecer para a alimentação do povo brasileiro? Aonde nós vamos produzir para a agricultura familiar? A área do agronegócio para exportação já ocupou áreas da agricultura familiar. E tem prejudicado, porque o governo destruiu, por exemplo, a Companhia Nacional de Abastecimento, não tem mais política de controle de estoque. Então o povo brasileiro, se quer que mais produz, que tenha maior número de cabeça de bois, por exemplo, se quer ter acesso a comer carne. O povo brasileiro, vários produtos, hoje não são mais acessíveis à mesa do nosso povo. Por exemplo, a produção de feijão, cada vez mais tem queda na produção. É evidente, porque tem um setor da agricultura, pela falta de estoque regulador, pela destruição das políticas públicas no Brasil, produz em real, paga em real e exporta em dólares. Mas o povo brasileiro, que trabalha e recebe em real, é obrigado a comer em dólar. Isso tem aumentado a carestia, a fome e a miséria no país. E o mais grave, a agricultura familiar, ela não consegue mais produzir, porque um saco de fertilizante e adubo é mais de R$300. Então nós deveríamos estar discutindo outra política, uma política mais inteligente. O Brasil tem uma oportunidade nesse século XXI histórica. Temos a maior biodiversidade, biomas, água, rios, nascentes, veredas. Temos uma riqueza no solo e no subsolo. Temos os produtos, os principais commodities do planeta. Se o Brasil tivesse uma política de Estado, uma política capaz de pensar o futuro, que pudesse incentivar uma política de agregar valor em todos os processos de produção, que tivesse a responsabilidade de fazer uma transição ecológica, ambiental, pudesse pensar em economia verde, sustentável, o Brasil se consolidaria a sua presença no planeta Terra, ajudando e contribuindo com a alimentação do planeta. Mas como nós estamos conduzindo? Com a ganância momentânea, sem uma política estratégica, sem uma política de Estado, nós estamos comprometendo o que há de possibilidade da retomada do crescimento econômico. O agronegócio que faz muita propaganda, quando eles falam que eles é pop, para ser pop tem que pagar imposto. E quando falam que é tech, para ser tech tem que agregar mais tecnologia, porque a agregação de tecnologia e agregação de valor no processo de produção geraria milhões de empregos. Nós precisamos de uma nova política para o Brasil.